Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alessandro. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao pessoal que tem me mandado mensagens, me incentivando a continuar o canal. Então, obrigado, viu pessoal? Eu recebi todas as mensagens e fico agradecido por essa manifestação de afeto de vocês. Bom, hoje eu queria comentar as minhas impressões sobre Moby Dick, um dos grandes clássicos da literatura de Herman Melville, ou Melville. Vou falar Herman Melville, tá? Em primeiro lugar, gostaria de falar sobre essa edição da Kozak Naif, que é que eu tenho. Ela é bastante caprichada, ela é em capa dura, além do texto original e integral. Tem um dicionário náutico no final explicando o significado de todos os elementos que existem dentro de um navio. Isso ajuda bastante a entender determinadas situações dentro do romance. Além disso, nessa edição, nós temos 3 ensaios críticos teóricos que também ajudam bastante na compreensão, e tem uma vasta bibliografia sobre Moby Dick, Herman Melville, os trabalhos acadêmicos que foram realizados no Brasil sobre Moby Dick. Então, parabéns a Kozak Naif por essa edição de qualidade desse livro incrível. Antes de falar sobre Moby Dick, eu queria comentar um pouco sobre o autor, o Herman Melville. Ele é norte-americano, ele é do século XIX. A família do Melville era uma família abastada, pertencia à aristocracia, mas o pai dele foi à falência, ficou louco, perdeu tudo, e o Melville resolveu abandonar a família dele e se tornar marinheiro. Ele viveu durante muito tempo em alto mar, trabalhando como marinheiro. Nesse período, ele também passou um tempo na Polinésia, nas ilhas da Polinésia, teve contato com os nativos de lá. E a partir dessas experiências, o Melville escreveu 2 romances. O primeiro é Taipi e O Homo, que são livros que têm toques autobiográficos, justamente sobre a experiência do Melville nessas terras selvagens. São consideradas obras inseridas dentro do gênero da aventura. Posteriormente, o Melville vai publicar, em 1851, a sua grande obra, que é Moby Dick. Infelizmente, Moby Dick não foi bem recebida, tanto pelos críticos como pelos leitores. Principalmente com relação aos críticos literários, mais uma demonstração que nem sempre a crítica literária ela é justa, digamos assim, com o autor, com o romance na sua época. Então muitos críticos não gostaram do romance do Melville, acharam ele um livro excessivo, até mesmo, digamos assim, inchado, um pouco longo demais. Enfim, Moby Dick é uma obra que vai ser reavaliada e vai ter o seu valor literário reconhecido no século XX, principalmente a partir das adaptações cinematográficas. Tanto é que vai ter um filme feito na década de 20, que vai ser um grande sucesso de bilheteria, que vai incentivar esse interesse por Moby Dick. Inclusive, a capa do livro do Melville vai ser uma cena do filme dessa adaptação cinematográfica. Bom, infelizmente, Moby Dick é um livro muito falado, muito comentado, mas pouco lido. Entra naquele caso que também é referente a Frankenstein, O Morro dos Ventos Vivantes, ou seja, você conhece a história, mas você não conhece muito bem o conteúdo. Então, é uma daquelas obras que você
conhece por osmose, digamos assim, né? Usando uma linguagem assim mais fácil. Você não tem o contato direto com ela e você só vai conhecer por meio de referências, por adaptações cinematográficas. Dentre os filmes adaptados de Moby Dick, eu recomendo a versão que foi realizada em 1856, em que o protagonista, o capitão Acabe, é interpretado pelo Gregory Peck. Esse filme é dirigido pelo John Huston e, apesar dos efeitos especiais serem modestos, a história é muito bem adaptada. O roteiro deste filme é do Ray Bradbury, que é um autor consagrado de literatura fantástica, ficção científica. Vale muito a pena assistir. Eu vou ver se eu consigo deixar o link lá embaixo para quem tem interesse em assistir essa versão de Moby Dick. Bom, sobre o romance Moby Dick, o que eu posso falar sobre este livro? Este livro é considerado a grande obra da literatura norte-americana no século XIX. Moby Dick pode ser lido como um romance do gênero de aventura, mas é muito mais do que uma simples história de uma caçada a uma baleia branca. Você pode ler essa parte bem empolgante do livro, essa caçada que o capitão Acabe ele investe e ele se dedica justamente a isso, a matar e destruir Moby Dick. Mas o livro do Melville não é só isso. Ele é um livro uma obra bastante ousada. Eu diria que o romance dele é um romance experimental, porque mistura vários tipos de narração. Existem vários tipos de discurso em Moby Dick. Nós temos o discurso tanto da narrativa de aventuras, como o romance é o discurso científico, um discurso social por detrás de tudo isso. Existe um aspecto metafísico muito forte e muito marcante em Moby Dick. Enfim, é um romance que permite várias leituras, por isso a gente pode dizer que Moby Dick é uma obra mítica. Bom, a história de Moby Dick ela é relativamente conhecida. É a história de um rapaz chamado Ismael, e ele ele faz parte de um grupo de baleeiros, né? Ele vai trabalhar num navio baleeiro. E aí é narrada toda uma situações envolvendo o cotidiano desse grupo de baleeiros, né? Pessoas que se dedicam à caça de baleias em alto mar. É muito interessante já a maneira como o Moby Dick começa, porque o narrador ele já começa se identificando de uma forma estranha. Ele fala, a primeira frase é: trate-me como Ismael. Ou seja, nós não sabemos se o nome verdadeiro dele é este. Ele me parece ser um tipo de narrador não confiável, né, eu diria. Moby Dick é cheio de referências a passagens, a personagens que podem ser encontrados na Bíblia, personalidades históricas, enfim. Essa edição da Kawasaki Naif é muito boa, mas eu tenho que fazer uma ressalva. Eu acho que faltou notas de rodapé explicando melhor essas referências. Né? Ismael é um personagem que remete à Bíblia. Ele é justamente o filho de Jacó, ele vive ele é abandonado, né, no deserto, ou seja, ele é uma pessoa que é de fora, ele é um forasteiro, ele é um marginal. Então dá a entender que o Melville usa esse narrador como uma espécie de espectador. Ele vê todos os eventos, todos os acontecimentos do romance sem um juízo crítico. Ele vê isso apenas como um espectador. Isso é um efeito que eu acho que ele cria para criar um certo distanciamento no romance. Bom, Moby Dick, como eu disse, é uma obra bastante ambiciosa. E dentre os personagens chama a atenção o capitão do navio, o Acabe.
Acabe novamente é um nome que remete a um livro da Bíblia. Acabe era um rei assim, muito cruel, um déspota, mandava em todos, ele fazia suas próprias leis, ele se julgava acima do bem e do mal. E é justamente isso que acontece com relação a essa figura do Acabe. Ele é um personagem extraordinário. O Melville, eu acho que ele foi buscar inspiração nos vilões de Shakespeare. Há muita coisa aqui que me lembrou muito Macbeth, Ricardo III, no comportamento louco do Acabe. Além disso, eu acho que o Melville ele também se inspirou na criação do Acabe, na figura de Satã de Paraíso Perdido, porque ele é justamente mostra toda a revolta que esse personagem sente com relação a uma força superior, a um poder divino, a um poder a Deus, né? E aí remete justamente à baleia, que isso eu vou comentar depois. Bom, enfim, existem muito. Moby Dick não é só uma história de aventura. O Melville ele faz uma investigação científica, eu diria, sobre a baleia. Ele explica de forma científica o que é a baleia, o que ela faz. De certa maneira, o livro é um tratado de cetalogia, que é justamente cetáceo, baleia, um estudo amplo e bastante detalhado sobre as baleias. Tem algumas passagens de Moby Dick que elas são bastante descritivas, mas eu não diria que isso torna o livro cansativo. Ele dá mais trabalho para ler, mas eu acho que quando o Melville ele fala, principalmente com relação à descrição das baleias, ele quer enfatizar que a Moby Dick ela não é uma baleia comum. Ela é diferente das outras baleias. E esse aspecto do livro é muito interessante, porque dá justamente esse suporte para que Moby Dick seja considerada uma obra mítica. Enfim, dentro desse aspecto mítico de Moby Dick, você pode fazer várias leituras. De certa forma, a própria baleia ela é uma reinvenção de seres monstruosos que são mencionados na Bíblia, nas próprias lendas. Tem um capítulo que o Melville ele sugere a ideia de que a baleia, os monstros mitológicos, tais como o dragão, na verdade seria uma baleia. E também faz um paralelo entre a baleia e as divindades divinas que são encontradas em várias mitologias. Dentro do aspecto mítico de Moby Dick, essa grande baleia branca ela pode ser entendida de várias maneiras. A leitura que eu faço dela, que é uma das mais correntes, é que ela representaria uma força incontrolável da natureza, de origem sublime, que remete a um poder superior, Deus. Isso é muito marcado no romance, no aspecto de que Acabe, o capitão Acabe, vai remeter justamente ele é uma figura demoníaca em Moby Dick, até mesmo na sua revolta contra Deus. O Acabe ele se julga o próprio Deus, uma própria entidade divina que entra em conflito com o poder superior, que é justamente essa baleia branca, né? Por outro lado, essa baleia ela também pode ser vista como uma espécie de projeção mental do próprio Acabe, remeteria à maldade da natureza humana, que é inerente e que não vai terminar nunca, ela nunca vai deixar de existir. Então, de certa forma, Moby Dick, a baleia branca, é uma criatura que é criada pelo próprio Acabe, pela loucura, pelo próprio instinto maldoso do Acabe. Além disso, a baleia, se você for vê-la, interpretá-la dentro do contexto social e histórico no qual o romance foi escrito, ela pode ser compreendida dentro de um aspecto metafórico.
Nesse aspecto, o Acabe, ele me parece ter sido inspirado na figura do Abraham Lincoln, que era presidente dos Estados Unidos na época. Eu acho que Acabe é um anagrama de Abraham, porque Ahab em inglês, Abraham, há uma certa, dá para traçar um paralelo aí. Apoiando-se num ensaio do H.P. Lawrence, que é um escritor famoso inglês, que escreveu, dentre as outras obras, O Amante de Lady Chatterley, e gostava muito do romance do Melville. É interessante dar uma olhada no ensaio do Lawrence sobre Moby Dick. Ele fala que o navio ele pode ser compreendido como uma metáfora da própria América nessa época do século XIX, onde foi muito marcada por drásticas mudanças sociais, tais como o fim da escravatura, o surgimento da industrialização, porque a caça-baleia remete justamente à extração do óleo. E o óleo das baleias, ele era muito valioso. Ele movimentava toda a economia dos Estados Unidos no século XIX. Então a gente pode ver que a extração do óleo da baleia, ele antecipa, de certa forma, o surgimento da indústria petrolífera, a exploração do petróleo nos Estados Unidos. Então, nessa leitura sociológica, digamos assim, de Moby Dick, também é metafórica, nós podemos entender o capitão do navio como sendo o Abraham Lincoln, que tinha essas dificuldades de lidar, de comandar esse navio América, digamos assim, que esbarra justamente com a baleia branca, que remeteria justamente a essa elite branca, aristocrática, sulista e protestante e racista, que de certa forma emperrava o desenvolvimento da América. Então, no final do livro, eu não quero dar spoiler aqui, mas como a maneira como o final do livro acaba, dá a entender que o Melville temia essa supremacia dessa elite branca e racista, e que, de certa forma, até hoje domina a economia e a política americana até a época atual, representada pelo Partido Republicano. Né? Enfim, vocês podem ver que é uma obra bastante complexa no que a gente se refere à interpretação. Tanto é que existem vários trabalhos acadêmicos sobre Moby Dick. Eu gostei muito desse romance, é um romance que eu pretendo ler de novo em inglês, né? Porque é uma obra que, como vocês podem ver, dá margem para várias leituras, várias interpretações. Enfim, eu acho que é uma obra assim bastante inovadora, principalmente no que se refere aos recursos narrativos. Aqui a gente tem a utilização de um discurso científico, a gente tem a utilização, o aspecto da aventura. Existem cenas muito empolgantes da caçada às baleias em alto mar, até mesmo com relação às baleias. Em alguns momentos aqui o Melville ele descreve as baleias como seres humanos, ele dá emoções para essas baleias. É muito comovente a maneira como é narrada essa forma como as baleias são caçadas. De certa forma, eu posso dizer que Moby Dick é uma espécie de épico ecológico. Né? Além de ser uma aventura épica, ele também é um épico ecológico que denuncia essa matança de baleias. Existe todo aquele questionamento, porque na figura do Quinqueg, que é o selvagem, é como se o Melville em alguns momentos questiona até que ponto nós somos civilizados, até que ponto o homem ele é selvagem. Né? Enfim, o Melville propõe vários questionamentos aqui referentes à natureza humana, dentro de vários aspectos, inclusive até o metafísico. A baleia remeteria à existência de um poder superior que o homem não é capaz de dominar.
e no fim ele acaba sendo, sem dar spoiler, né? Ele descobre a dimensão desse poder superior e sobrenatural que remete a uma existência divina que não pode ser dominada, não pode ser controlada, representada pela figura sublime de Moby Dick. Além disso, eu percebi que o Melville ele pertence a uma vertente do romantismo, que é o romantismo obscurecido. Alguns definem dessa maneira. E por ele ter dedicado esse romance ao Nathaniel Hawthorne, que pertence à tradição gótica norte-americana, eu acho que o Melville usou muitos recursos da literatura gótica aqui em Moby Dick, principalmente na criação desse ambiente sobrenatural que envolve o navio e que permanece, ele continua existindo mesmo no seu desfecho. Ou seja, mesmo quando termina o romance, o leitor vai ficar com muitas coisas, com muitas dúvidas. O Melville ele não entrega uma obra mastigadinha, ele coloca muitas coisas aqui que o leitor vai se perguntar até que ponto elas podem ser compreendidas como sobrenatural. E esse aspecto assustador e sublime remete muito ao romance gótico. Enfim, é uma obra bastante rica e que vale a pena ser lida. Tá? Eu recomendo muito Moby Dick de Herman Melville. Se você gostou do vídeo, dê o seu joinha e espalhe nas redes sociais. Se vocês quiserem sugerir outros livros para comentar, fiquem à vontade. Com relação à Torre Negra, fãs do Stephen King, eu ainda não acabei de ler, mas eu acredito que até o final desse mês eu consiga terminar a série. Aí eu vou fazer um vídeo especial falando as minhas impressões sobre a Torre Negra de Stephen King. Até mais então com outros comentários.